Lá para os confins do sertão, numa cidadezinha tão pequena que mal aparecia no mapa, tinha uma história que o povo contava de geração em geração. Era daquelas histórias que faziam os cabelos da nuca arrepiarem e que ninguém duvidava ser verdade, porque todo mundo conhecia alguém que tinha visto com os próprios olhos. A história começou há muito tempo atrás, quando o velho Zé Damião ainda era moço, e a Praça da Matriz ainda não tinha aquelas árvores grandes que dão sombra hoje em dia. Naquele tempo, morava na rua de baixo uma moça chamada Maria das Dores, mas que todo mundo chamava só de Dores mesmo. Era uma moça bonita que só vendo, com os olhos pretos que pareciam duas jabuticabas maduras e um cabelo comprido que, quando ela soltava, ia quase até a cintura. Dores era a filha única do seu Felizmino, um homem trabalhador que tinha uma vendinha na esquina, e de Dona Zefinha, uma mulher de respeito que fazia as melhores cocadas da região. A menina tinha sido criada com todo cuidado, aprendeu a ler e escrever com a professora Marieta, sabia bordar que era uma beleza e tinha um jeito doce de falar que conquistava qualquer um. Quando Dores completou 18 anos, começaram a aparecer pretendentes na porta da casa dela. Tinha o filho do dono da fazenda grande, que vinha montado num cavalo lustroso. Tinha um rapaz que trabalhava nos correios, sempre bem vestido e perfumado. Tinha até um primo distante que morava na capital e vinha de vez em quando fazer a corte. Mas Dores não dava confiança para nenhum. Ela era dessas moças que tinham a cabeça no lugar e não se deixavam levar por qualquer conversa bonita. Foi numa festa de São João que tudo mudou. Tinha fogueira acesa no meio da praça, tinha forró tocando a noite toda e o cheiro de milho assado e pamonha no ar. Dores tinha ido com os pais, toda arrumada num vestido de chita florida que Dona Zefinha tinha costurado especial para a ocasião. Ela estava dançando com as amigas quando entrou na praça um rapaz que ninguém conhecia. O moço era alto, tinha uns olhos claros que chamavam a atenção e um sorriso que parecia iluminar o rosto todo. Ele disse que se chamava João Batista e que tinha vindo de longe procurando trabalho nas fazendas da região. Não demorou muito para ele notar Dores ali no meio da festa e foi como se o mundo parasse de girar quando os olhos dos dois se encontraram. João Batista foi logo puxando conversa e Dores, que era tão difícil de se abrir com os outros, sentiu uma coisa estranha no peito. Era como se conhecesse aquele rapaz de outra vida, como se estivesse esperando por ele sem saber. Conversaram a noite toda, dançaram até os pés doerem e quando a festa acabou e cada um foi para sua casa, Dores já sabia que tinha encontrado o homem da vida dela. Dali para frente, João Batista passou a frequentar a casa de seu Felizmino. Ele tinha conseguido serviço na fazenda do coronel Antônio Bento e todo final de tarde passava na venda para comprar alguma coisa e trocar palavra com o futuro sogro. Aos domingos, depois da missa, sentava na varanda com Dores e ficavam horas conversando, sempre com Dona Zefinha por perto fazendo crochê e vigiando, como era o costume. Os meses foram passando e o namoro ficando cada vez mais sério. João Batista era trabalhador, educado, respeitoso com os pais de Dores e tinha planos para o futuro. Dizia que queria juntar um dinheirinho, comprar um pedacinho de terra e criar uma família. Seu Felizmino gostava do rapaz. Dona Zefinha já tinha até começado a bordar as toalhas do enxoval. E toda a cidade já comentava que ali ia ter casamento em breve. Foi quando estavam completando 1 ano de namoro que João Batista pediu Dores em casamento. Fez aquilo do jeito certo, ajoelhado na sala, na frente dos pais dela, com um anel de ouro que tinha mandado fazer especialmente. Dores disse sim com os olhos cheios de lágrima de felicidade. E seu Felizmino abraçou o futuro genro com satisfação. Marcaram o casamento para dali a 3 meses, numa sexta-feira de agosto, que, segundo a cartomante da cidade, era um dia de bons presságios. Dona Zefinha se jogou nos preparativos como se não houvesse amanhã. O vestido de noiva foi encomendado na melhor costureira da cidade vizinha, que veio tirar as medidas pessoalmente e prometeu fazer um trabalho que seria comentado por anos. A igreja foi reservada, o padre Gonçalo concordou em fazer a cerimônia e seu Felizmino não poupou esforços na organização da festa. Mandou matar 2 bois, encomendou cachaça boa, contratou a melhor sanfoneira da região e convidou a cidade inteira. Ia ser o casamento do ano, aquele que todo mundo ia lembrar para sempre.
Doris vivia nas nuvens. Passava os dias ajudando a mãe nos preparativos, bordando as últimas peças do enxoval e sonhando com a vida nova que ia começar. João Batista também estava radiante. Trabalhava dobrado para juntar mais os trocados e vivia fazendo planos do que fariam depois de casados. A semana do casamento chegou e a cidade inteira estava em festa. A igreja foi toda enfeitada com flores do campo que as mulheres tinham colhido. A casa de seu Felismino estava de portas abertas recebendo parente de longe. E o vestido de noiva tinha chegado e estava pendurado no quarto de Doris, coberto com lençol branco para ninguém dar azar vendo antes da hora. Na quinta-feira antes do casamento, João Batista apareceu na casa de Doris mais cedo do que o normal. Disse que tinha conseguido folga do trabalho e queria passar mais tempo com a noiva antes do dia grande. Ficaram na varanda conversando sobre os planos, rindo à toa daquele jeito que só gente apaixonada ri, fazendo juras de amor eterno. Quando o sol começou a se pôr e o céu ficou daquela cor de laranja que só o sertão tem, João Batista disse que precisava ir embora porque tinha que resolver umas coisas antes do casamento. Beijou a mão de Doris, abraçou seu Felismino, agradeceu Dona Zefinha pelo café e foi embora, prometendo voltar no dia seguinte já para a cerimônia. A sexta-feira amanheceu linda. O céu estava daquele azul clarinho, sem uma nuvem, e o sol batia quente, mas não era aquele calor para rachar. Dona Zefinha acordou cedo e foi logo arrumando tudo. Seu Felismino saiu para buscar as últimas coisas que faltavam. E Doris tomou um banho demorado com água de rosas que a madrinha tinha trazido. As comadres começaram a chegar para ajudar a noiva a se arrumar, fizeram o cabelo dela com flores brancas entrelaçadas, ajudaram a vestir o vestido que tinha ficado perfeito, colocaram o véu que Dona Zefinha tinha guardado do próprio casamento. Quando Doris ficou pronta e se olhou no espelho, todas as mulheres suspiraram de admiração. Ela estava linda que parecia uma santa. A cerimônia estava marcada para 5 da tarde, quando o sol já tivesse acalmado um pouco. Lá pelas 4h30, a casa de seu Felismino já estava cheia de gente. Os convidados iam chegando arrumados, as mulheres com seus vestidos de festa, os homens de paletó apesar do calor. Todo mundo comentava como ia ser bonito o casamento. 4h45. Doris estava pronta, linda no vestido branco, esperando na sala com as madrinhas. Seu Felismino já tinha ido para a igreja com os padrinhos. Dona Zefinha dava as últimas recomendações. Faltavam 15 minutos. 5 horas. A igreja estava lotada. O padre Gonçalo já estava no altar. A sanfoneira começou a tocar a marcha nupcial. Mas cadê o noivo? Seu Felismino olhava para a porta a cada segundo que passava. Os convidados começaram a cochichar. 5h15. Doris ainda estava em casa porque não podia entrar na igreja sem o noivo estar lá. Dona Zefinha tentava acalmar a filha dizendo que ele devia ter se atrasado, que logo chegava, mas o coração da moça já estava apertado de uma angústia ruim. 5h30. Mandaram alguém na fazenda onde João Batista trabalhava. O capataz disse que ele não tinha ido trabalhar naquele dia, que tinha pego os pertences dele na noite anterior e tinha ido embora sem dar satisfação. 6 horas. A verdade começou a ficar claro feito água de poço. João Batista tinha fugido. Tinha deixado Doris plantada no altar na frente da cidade inteira, depois de um ano de namoro e promessas de amor eterno. O desespero tomou conta de todo mundo. Dona Zefinha chorava abraçada com a filha. Seu Felismino saiu feito louco procurando pelo rapaz, mas ele tinha sumido mesmo, como fumaça no vento. Alguns homens saíram a cavalo nas estradas, mas não encontraram nem sinal dele. Doris ficou naquele vestido branco, sentada na sala, sem derramar uma lágrima. Ela estava quieta demais, com um olhar vazio que assustava. Não falava nada, não chorava, não gritava, só ficava ali, olhando para a parede, como se tivesse virado uma estátua. Os dias foram passando e Doris não melhorava. Ela não tirava o vestido de noiva. Dona Zefinha implorava para a filha se trocar, tomar um banho, comer alguma coisa, mas ela não obedecia. Ficava ali, sentada na cadeira perto da janela do quarto, olhando para a rua como se estivesse esperando alguém. As pessoas vinham visitar, traziam chás calmantes, faziam rezas, mas nada adiantava. Doris tinha ficado fora de si. Alguns diziam que ela tinha enlouquecido de desgosto. Outros falavam que era coisa de mal-olhado,
que alguém tinha feito trabalho para separar o casal. A benzedeira da cidade foi chamada, mas disse que não podia fazer nada, que aquilo ali era coisa mais funda. Foi numa sexta-feira, exatamente uma semana depois do dia em que deveria ter sido o casamento, que aconteceu a tragédia. Dona Zefinha tinha saído para comprar umas coisas na venda e deixou a filha sob os cuidados da vizinha. Quando voltou, encontrou o quarto vazio. O vestido de noiva estava jogado no chão e a janela estava aberta. Procuraram Dores pela casa toda, pelo quintal, pela rua. Foi o menino que trabalhava na venda que veio correndo com a notícia terrível. Tinha encontrado a moça no rio, naquele poço fundo que ficava na saída da cidade. Dores tinha se afogado. Diziam que ela tinha entrado na água de propósito, que tinha escolhido morrer ali. O velório foi triste que partia o coração. Dona Zefinha não parava de chorar. Seu Felismino tinha envelhecido 10 anos numa semana. Vestiram Dores com o vestido de noiva que ela tanto tinha insistido em usar, porque acharam que era isso que ela ia querer. Enterraram a moça no cemitério da cidade, debaixo de uma árvore de ipê. Passaram-se os dias de luto. A vida na cidade foi voltando ao normal, como sempre volta. Seu Felismino continuou tocando a venda, Dona Zefinha voltou a fazer suas cocadas, e as pessoas foram esquecendo aos poucos da tragédia de Dores. Só os pais dela carregavam aquela dor que não passa nunca. Foi umas 3 semanas depois do enterro que começaram as aparições. A primeira pessoa a ver foi a comadre Sebastiana, que morava na rua de trás da casa de seu Felismino. Era uma sexta-feira de noite, já devia ser umas 10 horas, quando ela escutou uma batida na janela. Pensou que fosse o vento, mas quando foi ver, deu de cara com uma moça de vestido branco parada do lado de fora. A comadre Sebastiana quase morreu de susto quando reconheceu o rosto de Dores. A moça estava ali, parada, com aquele vestido de noiva que tinha sido enterrada, olhando para dentro da casa. Sebastiana gritou, o marido dela veio correndo, mas quando chegaram na janela, não tinha mais ninguém. Na sexta-feira seguinte, foi a vez do seu Otávio, que morava 2 casas para cima. Mesma hora, mesma coisa. Batida na janela e quando foi ver, era Dores de vestido branco. Ele nem gritou, ficou paralisado de medo, vendo a moça ali parada, com um olhar triste, como se estivesse procurando alguma coisa. Daí para frente virou rotina. Toda sexta-feira, sem falhar uma, o espírito de Dores aparecia. Ela ia de casa em casa, batendo nas janelas, olhando para dentro, como se estivesse procurando alguém. Nunca entrava, nunca falava nada. Só ficava ali parada, com aquele vestido branco e aquele olhar triste. O povo da cidade entrou em pânico. Ninguém queria sair de casa nas noites de sexta-feira. Fechavam todas as janelas, acendiam velas bentas, faziam orações, mas não adiantava nada. O espírito de Dores continuava aparecendo, caminhando pelas ruas vazias, batendo nas janelas. Chamaram o padre Gonçalo para fazer uma missa de 7º dia, mesmo já tendo passado o tempo. Chamaram a benzedeira para fazer uma reza forte no cemitério. Mandaram até buscar um padre de outra cidade que diziam entender de espíritos. Mas nada fazia o espírito de Dores descansar em paz. Foi o velho Zé Damião, que era considerado o mais sábio da cidade, que deu a explicação. Ele disse que Dores estava procurando o noivo, que o espírito dela não conseguia descansar porque tinha morrido com o coração partido, sem entender por que tinha sido abandonada. Ela ficaria aparecendo toda sexta-feira, batendo nas janelas, até encontrar João Batista, ou até alguém descobrir o que tinha acontecido com ele. A notícia se espalhou. Mandaram um recado para as cidades vizinhas, perguntando se alguém tinha visto João Batista. Alguns diziam que ele tinha ido para o sul, outros falavam que ele havia voltado para a terra dele, lá no interior da Paraíba.
Teve até quem dissesse que ele tinha morrido picado de cobra no meio do caminho, mas ninguém sabia ao certo. Os anos foram passando e o espírito de Doris continuou aparecendo. Toda sexta-feira, religiosamente, ela saía pelas ruas da cidade de vestido branco, batendo nas janelas. Tinha crianças que cresceram ouvindo falar da noiva fantasma que batia nas janelas toda sexta-feira. Os mais velhos se acostumaram, apesar do medo nunca passar completamente. Seu Felizmino e Dona Zefinha envelheceram, carregando aquela tristeza. A venda foi passada para um sobrinho. A casa onde Doris morava foi fechada porque ninguém queria morar ali. Diziam que toda sexta-feira o espírito da moça voltava primeiro para a casa dela, ficava olhando pela janela do quarto onde tinha passado os últimos dias de vida. Dona Zefinha faleceu primeiro, de desgosto mesmo, coração partido. Seu Felizmino aguentou mais uns anos, mas também foi embora triste, sem nunca ter entendido direito o que tinha acontecido com a filha. Foram enterrados do lado de Doris no cemitério, debaixo de uma árvore de ipê. Mesmo depois que os pais morreram, o espírito continuou aparecendo. A história foi passando de geração em geração. Os netos dos que tinham conhecido Doris cresceram ouvindo falar da noiva fantasma que batia nas janelas toda sexta-feira. A cidade foi crescendo, ganhando ruas novas, casas novas, mas a história continuava a mesma. Teve gente que tentou morar na casa velha, onde Doris tinha vivido. Nenhuma família aguentou mais de um mês. Diziam que nas sextas-feiras a casa ficava gelada, mesmo no calor do sertão, que dava para ouvir passos no corredor, que a janela do quarto abria sozinha. A casa acabou sendo demolida, mas mesmo assim, toda sexta-feira, quem passasse pelo terreno vazio podia ver uma moça de branco parada ali, olhando para onde antes ficava a janela do quarto dela. Dizem que teve um rapaz que chegou na cidade muitos anos depois, já perto dos anos 2000. Era um homem já velho, meio curvado pela idade e pelo peso da consciência. Ele procurou pelo túmulo de Doris e ficou horas ali, chorando e pedindo perdão. Alguns que viram disseram que ele se parecia muito como descreviam João Batista, mais velho, marcado pela vida. O homem disse que tinha fugido porque ficou com medo do compromisso, da responsabilidade, e que passou a vida toda arrependido, que tinha tentado construir outras famílias, mas nunca conseguiu esquecer a moça que tinha deixado plantada no altar, que vinha pedir perdão antes de morrer. Naquela sexta-feira, depois da visita do velho ao cemitério, algumas pessoas juraram que o espírito de Doris tinha aparecido diferente. Ainda batia nas janelas, ainda caminhava pelas ruas de vestido branco, mas o olhar não era mais tão triste. Parecia que tinha uma luz diferente no rosto dela, quase como um alívio. Mas a aparição não parou. Toda sexta-feira, até hoje, o espírito da noiva continua batendo nas janelas. Alguns dizem que ela ainda procura por João Batista. Outros falam que é uma maldição que não vai acabar nunca, que vai continuar até o fim dos tempos. Tem quem diga que Doris só quer avisar as outras moças para não confiarem demais, para não entregarem o coração todo sem ter certeza. O que todo mundo sabe é que quando chega sexta-feira e o sol se põe naquela cidade pequena do sertão, o povo fecha bem todas as janelas. As mães contam para as filhas a história de Doris, de como ela era bonita e cheia de vida, e de como o desgosto a levou. Os pais alertam os filhos sobre a importância da palavra dada, de como um homem tem que ser responsável pelos compromissos que assume. E quando bate umas 10 horas da noite de sexta-feira, todo mundo fica quieto dentro de casa, porque sabem que lá fora, caminhando pelas ruas desertas, vai estar o espírito de Maria das Dores, no vestido de noiva que nunca teve a chance de usar direito, batendo nas janelas, procurando por aquele que partiu seu coração. Dizem que se você for corajoso bastante para abrir a janela quando ela bater, vai ver o rosto dela bem de perto. Vai ver aqueles olhos pretos que pareciam jabuticabas, mas agora vazios de vida.
vai ver o vestido branco manchado pela água do rio e vai sentir um frio na espinha que não vem do vento, mas da tristeza profunda que ela carrega. Alguns corajosos que abriram a janela contam que ela fica ali parada, olhando, como se estivesse tentando ver se você é a pessoa que ela procura. Quando percebe que não é, ela vira devagar e continua andando, indo para a próxima casa, para a próxima janela, sempre procurando, nunca encontrando. Tem noites que o vento uiva mais forte, que a lua fica cheia e grande no céu, e nessas noites dizem que ela bate mais forte nas janelas. Outras vezes, quando a noite está calma e as estrelas brilham no céu do sertão, as batidas são mais suaves, quase delicadas, como se ela não quisesse assustar, só queria companhia. A cidade aprendeu a conviver com o espírito. É parte da vida de lá, como a seca, como o calor, como as festas de junho. As crianças crescem sabendo que na sexta-feira não se fica perto das janelas. Os jovens fazem apostas de quem é mais corajoso para ver o espírito de perto. Os velhos se benzam e fazem suas orações. Tem uma música que o povo canta por lá, feita por um poeta da região que conta a história de dores. É uma toada triste que fala do amor que foi embora, do coração que não aguentou a dor, do espírito que não encontra paz. Nas festas, quando alguém começa a cantar, todo mundo faz silêncio e escuta com respeito, porque sabem que é uma história verdadeira, que aconteceu ali mesmo. E a verdade é que ninguém duvida. Pode vir gente de fora com toda a ciência do mundo, com explicações racionais, dizendo que é tudo imaginação, que fantasma não existe. O povo de lá só sorri e balança a cabeça. Porque eles sabem, eles viram, eles ouviram as batidas na janela. Toda sexta-feira, quando o relógio marca as 10 horas da noite, dá para ouvir. Primeiro, um silêncio profundo, como se até os cachorros soubessem que ela está passando. Depois, de longe, o som suave de passos descalços na terra batida. E então, a batida. Toque, toque, toque. 3 batidas leves na janela. É o espírito de Maria das Dores, a noiva que nunca foi, caminhando pelas ruas estreitas daquela cidade pequena do sertão. Ela usa o vestido branco que deveria ter sido a roupa mais feliz da vida dela, mas que virou mortalha. Ela procura por um amor que a abandonou, por respostas que nunca vieram, por uma paz que seu coração partido não consegue encontrar. E vai continuar assim, toda sexta-feira até o fim dos tempos, batendo nas janelas, olhando para as casas, procurando por aquele que prometeu amor eterno e desapareceu como poeira no vento. É a maldição do amor não correspondido, do compromisso quebrado, da palavra não cumprida. Por isso, se você um dia passar por aquela cidade pequena do sertão nordestino, e se acontecer de ser uma sexta-feira, tome cuidado quando anoitecer. Feche bem suas janelas, acenda uma vela, faça uma oração, porque pode ser que você escute as 3 batidas. Toque, toque, toque. E se isso acontecer, você vai ter que decidir. Vai abrir a janela e olhar nos olhos tristes do espírito de dores? Ou vai ficar quieto esperando ela passar, sabendo que você acabou de presenciar uma das histórias mais tristes e mais verdadeiras que o sertão já conheceu? O pessoal de lá já sabe a resposta. Eles vivem com essa história há gerações. Já faz parte do lugar, como o cheiro de terra molhada quando finalmente chove, como o canto do galo de madrugada, como o sabor da água fresca do pote de barro. A história de Dores é contada nas rodas de conversa, nas noites de lua cheia, quando o povo se junta na praça para tomar fresco. É passada de avó para neto, de pai para filho. É mantida viva porque é mais que uma história de assombração. É um aviso, um ensinamento, uma lembrança de que o amor é coisa séria, que não se brinca com o coração alheio, que toda ação tem consequência. E assim continuam os dias naquela cidade pequena do sertão. O sol nasce, se põe, as pessoas vivem suas vidas, trabalham, amam, casam, têm filhos, tudo normal, tudo tranquilo, até que chega a sexta-feira. Aí todo mundo lembra, todo mundo se prepara, porque sabem que quando a noite cair, ela vai estar lá. Sempre está, sempre estará. O espírito da noiva que bate na janela toda sexta-feira. Esse é o causo, contado e recontado 1000 vezes, mas que nunca perde a força, nunca deixa de impressionar, nunca deixa de ensinar.
É a história de Dores, a moça de olhos de jabuticaba e coração partido que agora caminha pelas noites de sexta-feira do sertão, procurando por algo que talvez nunca vai encontrar, mas nunca desistindo de procurar. E se você não acredita, não tem problema. Mas se um dia estiver passando por lá, numa noite de sexta-feira, e escutar as 3 batidas na janela, aí você vai lembrar dessa história e vai entender que algumas coisas no sertão são mais verdadeiras que a própria verdade. Para receber mais histórias empolgantes como essa, inscreva-se em nosso canal, clique no like e comente e ative o sininho.